Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos e agradecemos o Senhor Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos mais uma vez nos reunir com liberdade e com alegria e celebrar o nome do nosso Deus. Também damos as boas-vindas àqueles que estão em casa, participando do culto. Que Deus também abençoe sua vida e família. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos buscar a presença de Deus na oração, pedindo que Ele possa dirigir e presidir o nosso culto, tomando conta de cada ato dEle, sendo o Senhor absoluto das nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Pai, muito obrigado pela oportunidade de cultuar e celebrar o Teu nome. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos no nosso país. Obrigado, ó Pai, pela fé que o Senhor coloca em nossos corações e a disposição de buscá-lo com alegria e dedicação. Quero pedir que cada parte deste culto seja entregue agora ao Senhor e o Senhor receba como uma oferta no Teu trono de graça. E possamos oferecer o melhor nosso para o Senhor, porque realmente o Senhor merece o melhor das nossas vidas. Fala conosco, Pai, poderosamente a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18. Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18, nós vamos ler até o 24, concernente à história de Enoque. Gênesis 5, 18 a 24. Diz assim o texto: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Que Deus nos abençoe e nos ensine através da vida deste grande servo do passado, Enoque. Vamos estudar um pouco sobre Enoque, a vida de fé de Enoque e o que podemos crescer e aprender com este exemplo de fé. Nós vamos cantar o hino 13, um hino de exaltação, um hino que coloca Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas e nós como servos e súditos leais diante da grandeza e da majestade de Deus. Hino de número 13, Contemplação é o título deste hino. Cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar.
sentar, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento e dentre os motivos de gratidão e também intercessão, agradecer pela vida do nosso irmão Odair, pai da Amanda e da Andresa. Ele estava internado por causa da Covid e recebeu alta. Era para receber ontem, depois ficou para amanhã, mas graças a Deus recebeu hoje, né? Deve estar caminhando para casa agora. Nós louvamos a Deus pela vida do Odair. E oramos, intercedemos também pela família da Andréia, né? Andréia que está em casa, está se recuperando, já está caminhando para o final, mas também pegou a Covid e parte da família dela também. Mas nós agradecemos pelo cuidado que Deus tem tido com ela e também com todos da sua casa. Louvado seja Deus por isso. Então são motivos de gratidão, motivos de intercessão, e nós colocamos todos diante de Deus, para que o Senhor possa olhar por nós e cuidar de nós. A Maria Eduarda está aqui, né? Depois da cirurgia, passou aí pela dificuldade urgente, né? Um susto grande, mas graças a Deus está aí. E vou aproveitar também, do lado dela está o Luan. Fica em pé, Luan, para ser conhecido nosso da igreja. Obrigado pela sua presença, Luan. Deus abençoe, seja bem-vindo no nosso meio. Tá? Deus abençoe sua vida e família também. Então, agradecer pela Maria Eduarda, que está conosco, e também pelo Luan, que está nos visitando. Então, motivos de gratidão, de alegria, coisas que Deus tem colocado nos nossos corações. Ok? Então, vamos passar alguns momentos de oração particular, mesmo na sua casa. Você faça a sua oração a Deus, agradecendo o suprimento, o cuidado, o sustento, a paz, amor, alegria, salvação, tantas coisas boas que Deus tem nos dado, além dessas respostas de oração e outros pedidos que temos para colocar diante do Senhor. Depois de alguns instantes, eu vou quebrar o silêncio com uma oração. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecemos as respostas de orações. Agradecemos a Deus pela vida do Dair, da Maria Eduarda, ver a Dona Nélia aqui, a presença do Luan. São bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem proporcionado a todos nós. Muito obrigado, Pai, porque a família da fé está feliz com isto. Te agradecemos, Pai. Intercedemos também pelos enfermos, pelos necessitados, a Andréia, alguns parentes dela. Também pedimos a Deus pelos necessitados, afligidos, pelos angustiados. Sabemos o quão difícil tem sido esses dias de crise, de pandemia, mas confiamos no Teu trono de graça poderoso, a Tua mão de fiel ajuda, sempre presente nas horas difíceis, amparando a gente, socorrendo os momentos mais angustiantes para nós. E podemos descansar nos Teus braços poderosos, sabendo que o Senhor não nos desampara, mas nos ajuda e nos socorre. Cuida de cada um na sua dificuldade, cuida de cada um nos seus problemas, ajuda-nos a resolver, restaura-nos e ajuda-nos na nossa fé, a vencer cada etapa com a ajuda do Senhor, com o apoio do Senhor. Cuida e abençoa o Teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Salmo 27, versículo 4. Vamos ler todos juntos esse texto? Salmo 27, verso 4. Uma oração de Davi, um hino de Davi, um desejo ansioso de Davi pela presença de Deus. Vale lembrar, enquanto abrimos para ler este salmo, este versículo, que o sistema de culto do Antigo Testamento dependia todo do templo e do sacerdote. E sabemos que a partir de Cristo nós temos então liberdade para estar na presença de Deus. Então podemos entender esse texto dentro do contexto do Antigo Testamento. O desejo de Davi de estar na presença de Deus era estar ali no templo, mas com certeza hoje nós podemos dizer, Deus está presente no coração daquele que pela fé o recebe, né, do que confessa Cristo como Senhor e Salvador. Então vamos juntos, verso 4 do Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Embora o texto diga
no sistema de culto do Antigo Testamento, como eu coloquei, e hoje nós podemos ter essa intimidade com Deus em qualquer lugar, vale o desafio para nós, o alerta para nós, a disposição de estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos. Eu não preciso estar na igreja para ter comunhão com Deus, é verdade. Eu posso ir em casa, em qualquer outro lugar, mas eu preciso da igreja para ter comunhão com os meus irmãos. Então fica o desafio para você que está em casa, que pode vir na igreja, mas ainda tem sentido um pouco de receio e dificuldade, que em nome de Jesus você possa quebrar essa dificuldade e sinta a alegria que nós sentimos de poder ter comunhão com Deus juntamente com os nossos irmãos. Você é sempre bem-vindo na casa do Senhor. O Ministério de Louvor vai nos conduzir agora em alguns cânticos ao Senhor. Vamos louvar alegremente ao nosso Deus, Ele que tem nos guardado, Ele que tem nos protegido, todos os dias, todos os momentos, Ele sempre está conosco. E lá no livro de Romanos, Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem perigo, nem espada, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Cântico de número 218, ele enfatiza muito bem isso. Quem nos separará? Cristo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus
separado amor de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada. Amém. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Possamos sempre buscar a paz de Cristo, a paz de Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a guerras. A paz de Deus, ela nos conforta, ela nos consola e ela nos sustenta para o alvo maior, que é a glória, que é o reino do Senhor. Vem derrama a paz. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Minha glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que sido, pelo que fará em nós. Te louvamos, Senhor, pela paz que excede todo entendimento, que nos consola, que nos conforta e que nos motiva a sempre te servir. Sobre este povo que se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Você pode louvar ao Senhor com um versículo, com uma frase que exalta e glorifica o nome do Senhor. Aclame ao Senhor.
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Ele é nosso consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, porque estamos aqui na tua casa, rendendo louvor ao Senhor, ó Pai, ao único que é digno de receber este louvor, ó Pai. Que nós possamos estar aqui concentrados em ouvir a tua palavra, em cantar para ti, Senhor, esquecer tudo que está lá fora e poder se concentrar em louvar o teu nome, ó Pai. Seja com todas as famílias aqui representadas, ó Pai. Seja com aqueles que estão enfermos,
que estão doentes, afastados, ó Pai, desempregados. Tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Aqueles que estão afastados de ti também, ó Deus. Traz de volta, Senhor. Que eles possam voltar à tua casa e estar no nosso meio para louvar o teu nome, Senhor. Ó Pai, que a tua palavra agora sirva de alimento espiritual para nós, ó Deus. Que nós possamos retê-la em nosso coração e que ela nos alimente e que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Use o pastor, ó Deus, para trazer o seu recado. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma boa semana e que o Senhor guarde as nossas vidas hoje e sempre. É em nome de Jesus que eu oro sempre. Amém. A igreja pode se aceitar. Quero convidá-lo a abrir a palavra em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6. Diz assim o texto: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, dá-nos direção, orientação pela palavra. Como já pedimos aqui nesta noite, fala, ó Pai, poderosamente pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. E sejamos animados na fé, exortados na fé, desafiados na nossa fé a viver de uma forma para agradar o Senhor, como fez Enoque. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Repito o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. É muito natural do ser humano, nós nos afastarmos de pessoas que não são boas companhias. Aliás, temos um cuidado muito grande nesse sentido, quem sabe alertando nossos filhos, dizendo cuidado com quem você anda. Por um outro lado, é muito gostoso e prazeroso, muito alegre, feliz estarmos com quem tem boa índole, pessoa agradável, pessoa simpática, né? A gente diz aquela pessoa boa praça, né? Que a gente gosta de conversar, de falar, são com certeza pessoas bem gostosas de nos relacionarmos. Aliás, a Bíblia também fala sobre isso, não é apenas um conselho de pai, não apenas uma questão da natureza humana. A Bíblia diz que nós temos que realmente nos afastar de determinadas pessoas. Enfim, há muitas citações e exemplos bíblicos nesse sentido. Bom, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E eu posso garantir para você que não existe companhia melhor do que a que Enoque estava. Acredito que Enoque não era uma má companhia, pelo contrário. A palavra de Deus diz que ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Já parou para pensar sobre isso? Ele viveu uma vida para agradar a Deus. Deus era a melhor companhia e eu penso sobre isso, o prazer de estar em boa companhia. É o tema da nossa mensagem hoje. O prazer de estar em boa companhia. Um pouquinho da vida de Enoque. Na verdade, sabemos muito pouco sobre a vida de Enoque. Há 3 textos bíblicos contando sobre Enoque. Vamos abordar os 3 hoje. Lemos já 2, vamos ler outro daqui a pouco e revisar esses que lemos. A história dele, que se encontra em Gênesis capítulo 5, filho de Jareque, tinha o seu pai conforme diz Gênesis capítulo 5, 165 anos, quando deu à luz a Enoque. Enoque nasce, quando tinha 65 anos, ele
também se torna pai de Matusalém, então ele é filho de Jareque e pai de Matusalém. Aquele Matusalém mesmo, que viveu 969 anos, o que mais viveu sobre a terra. Na verdade, tanto seu pai viveu mais de 900 anos, como seu filho viveu mais de 900 anos. E ele viveu apenas 365 anos. Um dia de cada ano nosso, né, um dia para vivermos no ano, ele viveu 365 anos. Um terço, praticamente, do seu pai e do seu filho. É evidente que ele viveu menos do que os da sua geração, porque a palavra diz que, num determinado momento, Deus o tomou para si. Ele não viveu todos os dias que, de certo, os demais viveram. Deus o tomou antes. Nós não sabemos o que Enoque fazia. Não há informações bíblicas. De outros personagens há. Mas de Enoque não diz qual era a sua cultura, o que ele gostava de fazer, qual era o seu trabalho, o seu hábito. Enfim, não há muitas informações. A informação que temos é esta realmente. Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus. Uma curiosidade apenas para a gente pensar, né? Eles viviam muito naquela época, não vamos entrar nessa questão agora, 800, 900, quase 1000 anos, né, como é o caso de Matusalém. Só para você ter uma ideia, Enoque é o 7º da geração depois de Adão. É o 7º depois de Adão. Mas Enoque viveu um pouco mais de 200 anos com Adão. Olha que interessante, Enoque conviveu com Adão mais da metade da sua vida. Se ele viveu 365 dias e viveu um pouco mais de 200 anos com Adão, ele viveu mais da metade da sua vida com Adão, o primeiro homem criado por Deus. Realmente algo extraordinário, muito especial com toda certeza. Porque Enoque conheceu aquele que andou com Deus dentro do jardim do Éden. E Adão conheceu aquele que andou com Deus fora do jardim do Éden. Enoque andou com Deus. E essa é exatamente a tese central, não só da vida de Enoque, mas da nossa mensagem de hoje. Andar com Deus. Vamos entender o que significa andar com Deus e de que forma nós também podemos andar com Deus. Primeiro, eu quero destacar que andar com Deus é viver uma vida normal. Andar com Deus é viver uma vida normal. Quando nós olhamos a vida de alguns personagens bíblicos, ou alguns personagens históricos, pensamos aqui tanto em personagens como os pais da fé, ou os profetas, ou os apóstolos, e lemos algumas histórias desses personagens, ou lemos história de personagens históricos. Sei lá, penso em Lutero, penso em Calvino, eu penso em personagens mais recentes, né, na sua fé cristã, missionários, né, e a vida destes homens, e penso, quem sabe, em líderes espirituais, pastores, missionários nos dias de hoje, homens e mulheres de Deus, e eu fico pensando, como será que é o dia a dia dessas pessoas, ou como foi o dia a dia dessas pessoas? Talvez seria sonho nosso poder viver um dia, sei lá, junto com Noé, um dia junto com Abraão, um dia com o apóstolo Paulo. Já pensou que coisa extraordinária? E nós muitas vezes imaginamos um estilo de vida totalmente diferente daquilo que nós experimentamos. É verdade, não há dúvida nenhuma que eles se destacaram de outra forma. Mas repara como o texto bíblico de Gênesis coloca para a gente. Verso 21 de Gênesis 5. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? Enoque foi um pai de família, teve a sua esposa, teve os seus filhos, teve o seu trabalho, com certeza, embora a Bíblia não relate aqui qual foi a sua experiência de trabalho, a sua habilidade, se ele trabalhou na terra, cuidou de gado, enfim, mas ele foi um homem normal, como todos nós. Quando eu vejo a vida de Enoque, eu não posso deixar de pensar o que Tiago fala sobre Elias, aliás, o outro que não conheceu a morte, 2 na Bíblia que não conheceram a morte, e Tiago fala no capítulo 1, verso de número 17,
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, um homem como nós, um homem exatamente como nós, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas alegrias, um pai de família que cuidou, que educou os seus filhos, que viveu com a sua esposa, enfim. Enoque foi um homem como nós. Isso nos mostra que você não precisa ser um super crente, ou você não precisa se abster da sua vida social, ou da sua vida familiar, ou dos seus relacionamentos, para você andar com Deus. Os crentes da Idade Média pensavam isto. É preciso se enclausurar nos mosteiros para se dedicar exclusivamente a Deus. E toda obra que é ligada a Deus é consagrada. Aqui não é ligada a Deus, esquece. Não vai ser nunca abençoado, nem por Deus, nem pela sociedade em geral. Assim pensavam os cristãos, ou pensaram durante muitos anos, muitos séculos. Ou seja, você não precisa abrir mão de todo o seu tempo e virar um missionário, ou um pastor, ou um evangelista, e dedicar toda a sua vida, o seu tempo ao Senhor. Não, é possível andar com Deus levando a nossa vida cotidiana. Enoque foi um pai de família, foi um pai, foi um esposo, teve o seu trabalho, as suas coisas, e andou com Deus. O que Deus pede de nós é que você ande com Ele, que você viva com Ele, que você tenha intimidade com Ele, mesmo sendo um pai de família, uma mãe de família, um esposo, uma esposa, um filho, um estudante, um profissional, um cidadão. Deus não pede nada além de extraordinário. Deus pede, ande com Deus, ande comigo. Esse é o pedido de Deus. Andar com Deus denota, sim, uma vida de obediência, de respeito, de temor, de amizade, de intimidade. Evidentemente, exige muitas coisas de nós que vão envolver diretamente nossa vida familiar, nossa vida pessoal, nossa vida civil, nossa vida profissional. É lógico que sim. Mas o que o texto está dizendo é que é possível e totalmente viável levar uma vida normal e mesmo assim andar com Deus. É isso que Deus pede de nós. Enoque andou com Deus. Vale lembrar aqui um detalhe importante. Dentro da cultura do povo judeu, o judeu escolhia muito bem aqueles com quem eles conviviam. E esta ideia de intimidade era muito forte para o judeu. O judeu não convidava alguém para sentar à mesa com a sua família, se não fosse experimentado muitas vezes no relacionamento e não tivesse ali um laço de amizade muito grande. Assim, normalmente os judeus trabalhavam. Os cristãos quebraram muito dessa tradição dos judeus, mas assim os judeus viviam, e muitos até os dias de hoje. Mas a palavra diz que Deus se inclinou, ou se deixou manter em relacionamento criatura, mantendo assim uma comunhão conosco, como nós temos uma comunhão com Deus. Portanto, ele deu a oportunidade, o prazer, o privilégio de Enoque andar com Deus, assim como nós podemos, no nosso cotidiano, andar com Deus. Portanto, lembre-se disso. Nós estamos andando com Deus agora, enquanto estamos aqui na igreja, mas quando eu for para casa, eu também estou andando com Deus. Amanhã, quando eu for para o trabalho, para as minhas atividades, ou quando estiver em casa fazendo os meus afazeres, eu estou andando com Deus. Enfim, em todos os momentos, em todas as situações, andar com Deus é um desafio para nós. Portanto, a primeira lição é que andar com Deus é viver uma vida normal. Não precisa de nada extraordinário. Andar com Deus, como Enoque andou com Deus na sua vida pessoal, familiar e tudo mais. Segunda lição, andar com Deus é viver pela fé. E aí, então, Hebreus nos dá uma orientação e coloca um acréscimo espetacular. Pela fé, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé. Não há como andar com Deus se não for por meio da fé. Já falamos sobre isso em outras ocasiões com relação a personagens, ainda vamos falar sobre isso. Não é pelo mérito, não é pelo esforço, não é pela dedicação pessoal, não é pela nossa penitência, ou pelos nossos atos religiosos, ou pela abstinência de determinadas ações, ou pela nossa vida de caridade. Em absoluto, essas coisas têm a sua importância, mas em absoluto nada disso me dá o acesso para estar na presença de Deus. É pela fé.
Pela fé, Enoque obteve o testemunho de haver agradado a Deus. E aí, o autor aos Hebreus parece que carimba a informação, reafirmando a mesma coisa. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, andar com Deus é viver pela fé. Porque nós não podemos chegar até Deus, ou ter acesso a Deus, ou ter intimidade com Deus, se não for por meio da fé. É interessante como o livro de Gênesis destaca os primeiros personagens da humanidade. E como é um livro, basicamente, principalmente no início, de genealogia, com algumas histórias, ele vai enfatizar rapidamente o ponto principal de cada um desses personagens. Por exemplo, Jabal, Gênesis 4, criador de gado. Jubal, músico, ainda Gênesis 4. Também Tubal-Caim foi um ferreiro, alguém que teve a habilidade de trabalhar com ferramentas. Então, nós podemos dizer, Jabal foi reconhecido por criar animais. Jubal, habilidade em tocar músicas. Tubal-Caim, habilidade de ser um bom ferreiro. E sobre Enoque diz, Enoque foi bom em andar com Deus. Cada um foi destacado na sua habilidade, no seu dom, no seu talento, na sua profissão, naquilo que ele exercia melhor. E quando fala de Enoque, ele faz uma pausa e diz, Enoque foi bom em andar com Deus. Pela fé, Enoque obteve testemunho de andar com Deus, de agradar a Deus. Andar com Deus expressa amizade. E aqui o andar é uma ação contínua, ou seja, estar sempre na presença continuamente na presença do Senhor. E nós só podemos estar continuamente na presença de alguém que nós realmente temos um laço, temos uma amizade. Então, pela fé, Enoque obteve este relacionamento mais íntimo, mais amigo, mais profundo com o Senhor. Amizade de poder contar tudo. Eu imagino aqui como que era o andar com Deus, né? É evidente que não era andar no sentido de caminhar como você caminha com um amigo. Aqui a ideia expressa uma amizade de relacionamento, como também Moisés teve, como Noé teve. Se você ler aí um pouquinho mais para frente, Gênesis 9 diz sobre Noé, e quando começa a falar de Noé, diz assim, Noé andou com Deus. Outros tantos andaram com Deus. E isso, com certeza, expressa esta amizade. Vale destacar uma questão muito importante aqui, muito importante. Noé viveu anos antes do dilúvio. E conforme a palavra de Deus relata muito bem, e Jesus Cristo diz isso lá nos evangelhos, os dias antecedentes ao dilúvio, os anos antecedentes ao dilúvio, as pessoas viviam para satisfazer os seus prazeres e viviam em extrema desobediência a Deus, a ponto de Deus desagradar-se da humanidade, da criação e decidir destruir a humanidade. O texto diz de Gênesis 6 que o cheiro do pecado chegou até as narinas de Deus e Deus se desgostou de toda a humanidade. Foi nestes dias que Enoque tomou a decisão de andar com Deus. Por que isso é importante? Porque nós vivemos dias ruins e muitos podem debruçar nesta realidade e dizer, mas Enoque não viveu nos dias de hoje, Paulo não viveu nos dias de hoje. Viveram dias iguais ou piores do que hoje. É possível andar com Deus mesmo, como diz Paulo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, numa geração totalmente corrompida pelo pecado, afundada no lamaçal do pecado, é possível resplandecer como luzeiros, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2. Enoque tomou a decisão de andar com Deus, quando toda a sua geração andava em contrário à vontade de Deus. Não andavam conforme os princípios de Deus, não tinham a vontade de agradar a Deus pela sua vida, mas viviam para satisfazer a sua própria vontade. Foi isso que Jesus diz, a preocupação deles era casar e darem-se em casamento. Era viver na imoralidade, na promiscuidade, na malícia, no pecado. No meio desta geração, diz a palavra, Enoque andou com Deus. Isso é um destaque muito importante. Em nossos dias, também vivemos no meio de uma geração pecaminosa.
Mas devemos resplandecer como luzeiros e viver a nossa intimidade com Deus, andar com Deus, a ponto deste relacionamento com Deus transparecer através da nossa vida as pessoas que estão próximos a nós. Enoque andou com Deus, mesmo que sua geração andasse no caminho contrário, e ele fez isso por meio da fé. Segunda lição, andar com Deus é viver pela fé. Terceira lição, andar com Deus é proclamar a sua mensagem. Andar com Deus é proclamar a sua mensagem. E aí eu vou para o terceiro texto. Eu disse que são 3 textos que relatam a história de Enoque. Falamos de Gênesis, falamos de Hebreus, embora vamos voltar um pouco. E agora vamos falar de Judas, capítulo 1, né, o único capítulo, versos 14 e 15. Judas, versos 14 e 15, se referindo àqueles que estavam perdidos e que caminhavam para o inferno, diz os versos 14 e 15. Quanto a esses infiéis, esses pecadores, quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Ou seja, para deixar uma ênfase muito clara que se referia a este Enoque, dizendo... Olha a mensagem da proclamação de Enoque. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra Deus. Ele veio para proclamar o juízo de Deus e a sentença de Deus contra a impiedade. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas imoral, pervertida. E ele não se calou. Ele não se calou diante daquilo que ele estava vendo que desagradava a Deus. Diz a palavra que ele pregou uma mensagem de juízo e de condenação, porque o Senhor com seus anjos viria para exercer justiça e juízo sobre toda impiedade. E não há como deixar de lembrar de Noé, aliás, seu bisneto de Enoque. Noé, o maior pregador da justiça de Deus, que enquanto construía a arca junto com a sua família, ele pregava a mensagem de arrependimento. O dia do Senhor está chegando. Há uma questão muito interessante aqui para a gente enfatizar. Quando eu falo que andar com Deus é proclamar a sua mensagem. E Judas diz que Enoque faz isso. Proclama a justiça e o juízo de Deus contra a impiedade. Só um detalhe dessa curiosidade, muitas vezes nós vemos o pecado e nos calamos. Nós vemos a impiedade e ficamos quietos. Enoque não. Ele viu o pecado e ele denunciava o pecado. Ele viu o erro e ele pregava juízo e justiça de Deus sobre o pecado. Há uma questão interessante então. Alguns estudiosos colocam e usam o texto de Gênesis para afirmar isto, de que Enoque começou a buscar a Deus apenas depois do nascimento do seu filho Matusalém. E assim diz o texto de Gênesis, capítulo 5, verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então, algumas pessoas entendem e afirmam que ele foi alertado por Deus, após o nascimento do seu filho, de um juízo iminente de Deus sobre a nação. E corroboram sobre toda a terra. E corroboram com a ideia, e aí sim, feita a conta direitinho, Matusalém, filho de Enoque, morre no ano em que começa o dilúvio. Matusalém morre no ano em que começa o dilúvio. Então, na verdade, a vida de Matusalém seria o começo da pregação através de Enoque, e ela vai ser concluída com Noé até o dia do dilúvio. Não podemos afirmar isso categoricamente, de que Deus anunciou a Enoque o juízo iminente,
quando nasceu Matusalém. Mas podemos sim dizer com todas as palavras, como diz Judas, que Enoque começa a mensagem que Noé termina. O Senhor virá com os seus anjos para trazer juízo sobre todos os ímpios. Ou vocês vão se arrepender do pecado, ou vocês vão morrer no pecado de vocês. Enoque não se calou. Por quê? Porque andar com Deus é proclamar a mensagem do Senhor. E você acha que foi fácil a mensagem de Enoque? Você acha que ele foi muito bem recebido pelos seus contemporâneos? Quem é que gosta que alguém aponta o dedo para o nariz da gente e diz, você está errado, você é pecador. Se você não corrigir os seus erros, você vai para o inferno. O juízo de Deus vem sobre você. Quem é que gosta disso? Enoque arrumou muitos inimigos. Criou muitos problemas para si, para sua família. Mas andar com Deus é proclamar a mensagem do Senhor. Doa a quem doer. É anunciar a verdade a todos que estiverem diante da palavra do Senhor. Portanto, também é um grande desafio para a gente. Quarto e último lugar, andar com Deus é estar eternamente com o Senhor. Andar com Deus é estar eternamente com o Senhor. É interessante a gente reparar que no texto de Hebreus, num mesmo versículo, o autor repete 3 vezes que Enoque foi trasladado. Olha o que diz Hebreus, enfaticamente, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por 3 vezes o autor diz, Enoque foi trasladado. Ele não morreu, mas ele está com Deus. Ele está na presença de Deus. Por isso ele não viveu 900 anos como seu pai e nem 900 anos como seu filho, ou mais de 900 anos. Ele viveu 1/3 da idade deles. Mas ele está com Deus. Ele foi levado, trasladado, ele foi transferido, ele foi tirado daqui e colocado num outro local. É interessante que Gênesis 5 conta a história de Adão. Você olha aí em Gênesis 5, é a genealogia de Adão. E vem falando. E teve um filho com tantos anos, teve filhos e filhos e morreu. E teve um filho, viveu tantos anos e morreu. E teve um filho, morreu tantos anos e morreu. E a genealogia faz uma interrupção e diz assim, mas Enoque não morreu. Enoque não morreu. Ele andou com Deus e estava na presença de Deus e estará com certeza para sempre com o Senhor. A intimidade de Enoque com Deus foi tamanha, que realmente é difícil da gente imaginar a intimidade de Enoque com Deus, a ponto de Deus livrar Enoque da maldição do pecado que é a morte. Lembra disso? Lá no Éden? Porque você pecou, Adão, a morte vai entrar na humanidade. A maldição do pecado é a morte. Nós conhecemos a morte física por causa do pecado. E Enoque amava tanto a Deus e andava tanto com Deus, que Deus disse assim, eu vou permitir que Enoque não passe pela maldição da morte. E ele vai estar para sempre comigo. Que coisa maravilhosa a intimidade de Enoque com Deus. Uma criança descreveu assim a trasladação de Enoque. Um dia Deus chamou Enoque para caminhar. E Enoque começou a andar com Deus. E a conversa estava tão boa, e a companhia estava tão agradável, que Enoque nem reparou que ele havia andado muito, e estava muito longe de casa. E Enoque disse para Deus, mas eu estou muito longe de casa. E Deus falou assim, mas você está mais perto da minha casa. Vão para casa comigo. E Enoque foi com Deus. E nunca mais voltou para sua casa. É simples assim. Foi isso que Deus fez com Enoque.
Porque Enoque era íntimo do Senhor. Enoque andou com Deus. Eu quero concluir começando com o texto de Amós, que é muito forte dentro deste contexto. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não. Como diz no ditado popular, quando um não quer, dois não fazem. Deus quer ter comunhão conosco. Você repara como depende de nós? Depende de nós. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Enoque andou com Deus. A ideia de andar com Deus é uma ideia de progressão. É uma ação continuada e que expressa progressão. Embora seja brincadeira, a gente costuma andar para trás, né? Mas não é andar para trás. E nem ficar estagnado. Enoque andou com Deus, ou seja, Enoque foi aprofundando dia a dia, durante os seus 365 anos de vida, ele foi aprofundando o seu relacionamento com Deus. O que ele era um ano antes, ele foi melhor um ano depois, e ele foi... A ideia de andar com Deus é progredir para cada vez melhor. Essa é uma realidade nossa. Nós não podemos estagnar na nossa fé, nós não podemos andar para trás na nossa fé, nós temos que progredir na nossa fé. Paulo fala sobre isso incansavelmente. Nós devemos progredir na fé, viver no progresso do Evangelho. Esse é o grande desafio para Deus. Como Enoque andou com Deus, ele progrediu na sua caminhada com Deus. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, progredindo cada vez mais. É impossível a gente pensar num cristão estagnado, alguém que há 20 anos ainda está lutando contra as suas mesmas dificuldades e pecados. É lógico que somos pecaminosos, mas nós não somos escravos do pecado, não somos dependentes do pecado, nós somos íntimos de Deus, nós devemos viver em comunhão com Deus, andar com Deus, e isso traz toda a diferença para a nossa vida, em família, na sociedade, na igreja, em todos os lugares. Não há desculpas para andar com Deus. Não há desculpas. Enoque andou com Deus quando toda a sua geração vivia de maneira diferente. Por isso ele pregou a justiça e o juízo de Deus sobre a sua geração. Também vivemos dias difíceis, que não devem nos impedir de andar com Deus. É preciso fé, como Enoque teve, recebeu de Deus e desenvolveu. É preciso disposição para caminhar todos os dias com o Senhor, para aprender cada vez mais, ler a Bíblia cada vez mais, orar, buscar, ter comunhão e intimidade com o Senhor. E para mim, Enoque não morreu, né? O texto diz. Mas de certo a família aqui deve ter colocado algum memorial. Eu não vou dizer uma lápide, porque lápide a gente põe no túmulo da pessoa, né? Mas deve ter colocado algum memorial. E o memorial que a família de Enoque colocou foi exatamente esse texto. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E eu penso, qual vai ser o legado? O que os nossos filhos e os nossos conhecidos, irmãos, amigos, vão colocar no nosso memorial? Enoque andou com Deus. Em nome de Jesus, seja esse o legado que nós vamos deixar à nossa geração, aos nossos filhos e às gerações futuras. Até hoje nós falamos, pela fé, Enoque agradou a Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê oportunidade de viver como este grande homem da fé viveu, para a glória do Senhor. Nós vamos cantar o hino 109, que fala sobre isso. Ter a companhia do Senhor, vivendo junto com Ele, seguindo o caminho do Senhor, andando na presença do Senhor. Hino 109, o bom pastor. Vamos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus.
Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo a fé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nessa vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Andar com o Senhor, né? Quero o Salvador comigo, andando com Ele, confiando nele, Ele ajudando. Assim viveu Enoque, assim podemos e devemos nós cristãos vivermos. Vamos orar e receber a bênção, depois alguns avisos aos irmãos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ouvir e aprender a palavra, de louvarmos e engrandecermos o Teu nome e sairmos daqui alimentados na nossa fé, satisfeitos pela oportunidade tão gostosa de cultuar e louvar o Senhor. Que esta alegria transborde para a semana, para todos os dias, para vivermos na comunhão com o Senhor e andarmos com o Senhor na nossa casa, no trabalho, na rua, na sociedade, em todos os lugares que tivermos, andarmos com o Senhor. No nosso dia a dia, expressarmos a intimidade e a comunhão que temos com o nosso Salvador. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Irmãos. Rebeca, nós cortamos aqui já?